Caros irmãos, queridas irmãs, desse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Estamos ainda caminhando no período pascal, esse período de esperança, como diz Paulo, a esperança nunca decepciona. E a liturgia nos oferece hoje dois textos extremamente importantes. O tracinho do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que é a conversão de Saulo, e no capítulo 6 do Evangelho de São João, a discussão sobre comer e beber a carne e o corpo de Jesus. Tomando como princípio de partida o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, ela poderia ser definida em três passos diferentes. O primeiro passo, Saulo o perseguidor. Saulo devastava as igrejas e fazia concorrência de bravura e ao mesmo tempo de fidelidade aos princípios mosaicos ou aos princípios das tradições antigas da purificação da religião e da raça, especialmente herdados no período do Segundo Templo, ou seja, da reforma de Neemias e Esdras, depois do exílio da Babilônia por volta de 420, 400 anos antes de Cristo. O segundo ponto dessa reflexão de Paulo, dessa caminhada de Paulo, é de fato aquela visão de Damasco, no caminho para Damasco. Dessa visão, Paulo se recorda e reporta algumas vezes, mas sempre diz que nunca foi por orgulho nem por, digamos assim, por ufania. Ele só recorre a esse tipo de visões quando ele precisa se defender diante das críticas dos outros. E o faz no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, no qual ele fala das diferentes visões e êxtases que ele teve. O terceiro passo é a caminhada de Paulo pós-encontro com Ananias. Nesses três passos, ou três etapas da vida de Paulo, nós podemos ver a obra de Deus e do Espírito Santo. Paulo não se converte por regimes, por penitências, por outros tipos de piedade popular. Paulo é convertido, é alcançado, como ele bem diz no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Foi alcançado como um abortivo. E nesse caso vamos perceber que Paulo testemunha depois, ao longo de diversos discursos e autodefesas, de que ele foi alcançado pela graça de Deus. Então a conversão, ela é sempre uma luz que vem do alto e se projeta sobre pessoas de extrema integridade. Poderíamos até definir, talvez, para escândalo ou para, digamos assim, para decepção, poderíamos ver que Paulo perseguia os cristãos por uma integridade no qual ele acreditava o máximo nas tradições dos judeus. E é por isso que quando ele, de fato, é alcançado por Jesus Cristo, ele faz a outra passagem. Na integridade radical e absoluta da verdade do Evangelho do Cristo ressuscitado, Paulo vai de Damasco a Roma, ou seja, dali até o final e até as últimas consequências, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E quem professasse verdadeiramente essa profissão de fé, de que Jesus Cristo é o Senhor, este de fato seria ou encontraria um espaço no reino de Deus. Nesse aspecto, e fazendo uma rápida conexão com o capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus, também para escândalo dos judeus e dos radicais conservadores, vai dizer: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Da mesma forma, Jesus diz que quem não encarna, quem não faz vida, quem não assimila, de fato, e transforma
em suores, em esforços, em, digamos assim, em ações, a verdade de fé que absorveu pelo batismo, esse também não come e não bebe a carne e o sangue de Jesus. Então, o que é de fato comer e beber a carne e o sangue de Jesus? É fazer como Paulo, é incorporar a figura de Jesus. Aquilo que ele diz no capítulo 1 da carta aos Filipenses. De fato, eu não sei bem se sou eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim. Isso é de fato engolir, isso é assimilar, isso é transformar um ser humano em um outro Jesus Cristo. Nesse contexto, tanto a conversão de Saulo quanto a máxima de Jesus nesse capítulo 6 podem ser, de um lado, um escândalo, digamos assim, de extrema grandeza. Do outro lado, é ver a misericórdia, a compaixão, é ver a graça que atua onde de fato Deus permite que ela atue. E a graça não é uma questão de consequência de disciplinas ou de jejuns ou penitências. A graça de fato é essa comunhão permanente com a transcendência. E nessa comunhão permanente com a transcendência, Deus atua. Vamos em frente nesse espírito pós-pascal.